Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com mais a gravação de um vídeo da mensagem da Palavra do Senhor. Hoje eu estarei falando sobre a parábola das bodas, que está em Mateus capítulo 22, a mensagem de ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Temos procurado diversificar sempre os ensinamentos, priorizando sempre os ensinos de Jesus, dos seus apóstolos, mas também todo o texto da Palavra do Senhor. Nós lemos assim na palavra do Senhor. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós vamos então fazer um breve comentário, trazer e também contextualizar um pouco a mensagem da palavra para os nossos dias. E vamos então, versículo por versículo, fazer um comentário para que haja uma compreensão mais simples. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: Jesus ainda está no templo e continua sua mensagem. Falar-lhes aos líderes religiosos de Israel. Nesta parábola de Jesus, depois de rejeitar a palavra de Deus em todo o Antigo Testamento, repetidas vezes, Israel agora rejeita o Messias e é julgado por isso. Deus faz o evangelho, faz com que o evangelho vá então alcançar a igreja. Aí nós vemos em Mateus 16, 17 e 19, capítulo 21, versículo 43. Então, é basicamente isso, né? É basicamente isso que nós vamos estar vendo nessa mensagem, especialmente de quem se vai se esperar muita justiça, conforme está em Romanos 11, 24. O versículo 2 ele diz: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. O rei representa Deus, o Pai. O filho é o Senhor Jesus Cristo. É o noivo, né? A noiva é a igreja, o corpo de Cristo. O banquete representa o reino do Messias. Então você pode ver lá que Jesus Cristo, marcado lá, Galatas 4:4, Hebreus 1, do 1 ao 2, né? No versículo 3 ele diz: E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Os servos foram os profetas do Antigo Testamento até João Batista. Os convidados que foram chamados primeiro é a nação de Israel. Israel não deu atenção aos profetas. E a parte lá, e estes não quiseram vir. Recusar o convite de um rei nessa época seria um insulto extremo e uma perigosa afronta à sua autoridade, o que poderia ser punido com a morte, e geralmente o era. A frase proclama uma rejeição calculada e deliberada, usar o livre-arbítrio para recusar a palavra profética e, consequentemente, o Messias. Onde quer que o evangelho for pregado, o convite será feito aos chamados. A razão por que os ímpios pecadores não vêm a Cristo receber a salvação não é porque eles não podem, mas porque não querem. É uma escolha pessoal. Você pode conferir João 5,40. Versículo 4 nós lemos: Depois enviou outros servos dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos e tudo já pronto. Vinde às bodas.
enviou outros servos. Isso comprova a paciência e a bondade de Deus com a nação de Israel, que sempre o rejeitava. Aqui são os verdadeiros apóstolos de Jesus e a igreja primitiva, cujo ministério estava por vir num futuro próximo. Então Jesus estava mostrando que assim como Israel rejeitou os profetas do Antigo Testamento, rejeitaria a igreja e rejeitaria a mensagem da igreja e rejeitaria a mensagem dos apóstolos. Pois a frase "dizei aos convidados" é um convite pessoal dirigido ao povo de Israel. Os primeiros capítulos de Atos atestam isso. A mensagem foi: os convidados foram inicialmente o povo judeu. E tudo já pronto. Por isso que houve aqueles 3.000, né? Aqueles primeiros 3.000 convertidos eram todos judeus. Um sentido muito forte de urgência, porque o tempo está acabando. Chegará um tempo que não haverá mais tempo. Versículo 5. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Essa foi a resposta de Israel ao evangelho. Como estavam ocupados demais, escolheram os seus próprios caminhos, ao invés dos caminhos de Deus. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. Israel não tinha o menor interesse no evangelho de Jesus Cristo. Estavam mais interessados no dinheiro, no seu trabalho, em suas coisas pessoais, igualzinho à grande maioria da igreja moderna aqui do Ocidente. No versículo 6 nós lemos: e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Os líderes de Israel maltrataram os profetas e também aos apóstolos de Cristo. Perseguiram os cristãos, um horror. Versículo 7, e o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Encolerizou-se. A imensa paciência de Deus com Israel chegou ao fim. Os judeus eram o povo amado. Ao rejeitar o evangelho de Jesus Cristo, tornaram-se a geração da ira de Deus, e por isso que eles vão para a grande tribulação. A sua salvação vai ser transferida para a grande tribulação com muito sofrimento. Enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Exatamente o que aconteceu 40 anos depois, no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída pelo general romano Titus Flávios, e incendiada, onde morreram mais de 1 milhão de judeus. Não morreu um só cristão, porque saíram da cidade dias antes, alertados por revelação dada nos cultos, nos discipulados. Versículo 8. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Os planos de Deus não podem ser parados. Israel, a quem pertencem as promessas e as alianças, não eram dignos. E pelo desprezo que fizeram com Cristo, o Filho de Deus, né, o próprio Filho de Deus, foram confiscados, por assim dizer, todos os privilégios que possuíam até aquele momento. Israel agora ficou para a repescagem. Versículo 9. Ide. Jesus sempre usa a sua ordenança, né, sempre no verbo imperativo, né? Ide, pregai o evangelho, ide, fazei discípulos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Ide, pois, à saída dos caminhos. Isso significa ide fazer discípulos de todas as nações. E convidai para as bodas. O convite para aqueles que não estavam convidados antecipa a propagação do evangelho de Jesus Cristo aos gentios. Os gentios fazendo parte da igreja, como ensina o apóstolo Paulo, Efésios 3,6, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo evangelho. Convidai para as bodas a todos. Não pode deixar de pregar o evangelho para ninguém: pretos, brancos, amarelos, vermelhos, mulatos, judeus, gentios, ricos e pobres, militares, civis, heterossexuais, homossexuais, altos, anões, indígenas, povos de todas as tribos e línguas. E os servos, as tribos e línguas. Versículo 10. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Saindo pelos caminhos, o evangelho sendo pregado pelo mundo afora, como o trabalho dos missionários que teve início com o apóstolo Paulo. Tanto maus como bons. Tanto aqueles que a sociedade considera bons, tanto quanto aquele que considera maus, precisam da salvação que está em Cristo Jesus. Quer dizer, os bons, aqueles cidadãos que andam certinho, né? Trabalhador e tal, pessoas honestas e tal. E o maus no linguajar do jovem de hoje, é essa galera que está aí presa nas drogas, na prostituição, no crime, as pessoas que estão aí de alguma maneira fora à margem da sociedade, né? Marginalizados. Uma multidão mista.
Alguns que antes de nascer de novo eram sóbrios e bem intencionados, como os gregos piedosos, lá em Atos 17:4, como Cornélio, em Atos 10, e outros que estavam em total desordem, entre os pecados de bebedeira, homossexualismo e todo tipo de pecado sexual, como os coríntios, como você lê lá em 1 Coríntios 6:17. O plano de Deus com o evangelho é juntar a todos, e não somente judeus, todos os filhos de Deus que foram dispersos, e que Jesus chamou as outras ovelhas, lá em João 11:52. Todos foram reunidos em um corpo, que é a igreja de Deus invisível, a família de Deus. Então, a igreja ela não é uma denominação, como você escuta muito pregador, seja ele de qual religião for, falar. A igreja é o corpo de Cristo, então ela é espiritual, mas isso teremos um vídeo específico para isso. Se Deus quiser, pretendo ver em julho se eu consigo fazer essa mensagem. Versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste de núpcias. O rei é Deus Pai. Todos, sem exceção, foram convidados para a festa de casamento do Filho de Deus, o Filho do Rei. Era costume que o anfitrião chegasse para ver os hóspedes depois que estavam reunidos. Não se esperava que alguém pudesse vir com a roupa adequada para a festa de um rei naqueles tempos. Isso significa que as vestes foram fornecidas pelo próprio rei. Então ele mandava as roupas para as pessoas virem bem trajadas. O que podemos concluir que o homem que não estava usando aquela veste adequada indica que ele, por vontade própria, rejeitou a vestimenta que o rei lhe deu. Quem já não foi numa festa com a roupa inadequada? De repente a festa era traje social, então estavam os homens de ternos, mulheres de vestido, de repente você chegou lá, você estava com uma camiseta, uma coisa mais descolada, aquela, uma coisa mais descontraída, e você chegou lá e falou, caramba, só eu tô assim, ou vice-versa, de repente num lugar mais à vontade, só você de terno. Então é uma situação, eu teve uma ocasião que eu precisei, passando perto de uma praia, a gente está num hotel e eu quis dar uma olhada, eu estava de terno. Falei, eu vou lá no hotel tirar o terno, vou dar uma olhada aqui mesmo, né? Então, claro que todo mundo deu uma olhada, falou, esse sujeito está de terno na praia. São situações, né? Imagine uma festa onde todos estavam de terno e gravata e só você vai de bermuda e chinelo. Sua insulta ao rei foi ainda maior do que aqueles que rejeitaram o convite do rei. Quer dizer, de todo jeito está fora, mas essa foi maior. Romanos 10:3 nós lemos assim, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. É isso que quer dizer isso. As obras e nenhuma religião é capaz de salvar alguém. Entenda isso. Eu gostaria de fazer esse acréscimo aqui. Até porque ontem no discipulado foi muito questionado pelos novos discípulos sobre essa questão. Existe muito aquela pressão, as pessoas dizendo assim, olha, fulano porque ele é isso, por causa desse tipo de pecado ele vai para o inferno, por causa daquele tipo de pecado ele vai para o inferno. Veja bem, quando Jesus Cristo, ele morreu na cruz, ele pagou por todos os pecados, todos eles, desde o mais aviltante, horrendo, desde o pecado mais horroroso, aterrorizante, que causa verdadeira ojeriza, não importa. Todo pecado foi pago na cruz do Calvário. Se tivéssemos 10 bilhões de planetas, cada um com 8 bilhões de habitantes como nós, tudo igual ao ser humano, a morte de Jesus Cristo, o seu sangue redimiu a tudo. Então assim, ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados. Ou ele vai por causa de ter rejeitado a graça de Cristo Jesus. Eu vou assim, fazer aqui um parênteses. Eles contam a história de que naquelas épocas da colonização dos Estados Unidos, havia um sujeito lá que ele era muito amado, ele era muito benquisto, e ele ajudava todo mundo lá. Um dia, num momento eles costumavam, depois do trabalho, aquele trabalho duro, que era de construindo cidades e coisas assim, estava lá numa festa com o pessoal lá, talvez tenha bebido um pouco a mais, alguma coisa que aconteceu lá, ele acabou matando uma pessoa. E ele então foi condenado à forca, porque era assim. Nos Estados Unidos vocês sabem que a lei lá não é que nem aqui no Brasil, onde os criminosos acabam saindo numa boa, não. Até hoje não é assim. Aqui no Brasil as coisas funcionam diferente, lá não. Então o sujeito estava, só que como ele ajudava muito as pessoas, todos eles foram até o governador e pediram a ele, que o governador tinha lá, podia dar, assim como o presidente da república podia fazer isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil também a coisa mudou um pouco porque a Constituição aqui não é muito levada a sério.
é só quando interessa. Então, mas lá a coisa funciona um pouco muito diferente. Então, o que acontece? Que ele pudesse, então, liberar aquele homem, em função, não da morte, mas em função de todos os benefícios que ele fez. Era uma espécie de indulto do governador. Dá um indulto e libera. Então o governador falou, vamos ver se eu vou fazer um teste com esse cara. Então o governador pegou, ele se vestiu de pastor. Não é? Os Estados Unidos, vocês sabem que foi colonizado pelos puritanos. Então ele é um país de origem evangélica. Lá começou com culto, foi um país que foi alfabetizado. Os cristãos, nós falavam protestantes na época, os puritanos, eles fugindo da perseguição, especialmente dos cristãos católicos na época, lá por causa da Inquisição, e não aceitarem a batismo de criança, um bispo em Roma mandando em todos, uma série de divergências, o segmento se dividiu, então os puritanos fugiram, e um dos lugares que eles foram colonizar foram os Estados Unidos. Então eles implantaram tudo isso. E lá, então, a base era, no início, eram os pastores. Então, o governador disse o seguinte, eu vou me vestir de pastor. Ele vestiu de pastor, pois, né, o terno e tal, como se usava os pastores na época. Pegou uma Bíblia e pegou, então, o indulto e colocou o indulto dentro da Bíblia. Pegou, fechou. Aí ele chegou lá na prisão, você imagina como era a prisão daquela época, e disse o seguinte, chegou o carcereiro, eu quero falar com esse cidadão que está preso. Aí o carcereiro falou, tem uma visita para você. Ele disse, quem é? Aí ele mostrou, quando ele viu, não é pastor, não quero saber de pastor. Ele falou, não, mas ele queria falar com você. Não quero pastor. Ele foi muito mal educado e bateu na grade, sobe daqui pastor, né? Xingou o pastor, não quero saber, não sei o que. Tudo bem. Aí ele estava com a Bíblia que ia entregar para ele, ele pegou, virou as costas e foi embora. Aí o carcereiro falou, você tocou, você sabe quem que era? Era um pastor desses um. Não era pastor, esse era o governador. Mas ele estava com uma Bíblia na mão, sim. Lá dentro daquela Bíblia estava a carta com o seu indulto. Ele vinha aqui para entregar a Bíblia, ele queria fazer um teste para você, ele ia te dar esse indulto que você seria perdoado. Só que quando você fez isso, você rejeitou o pedido dele, você rejeitou o seu indulto, da sua graça, né? O seu indulto de perdão. Então ele estava lá dentro da forca e falaram para ele, antes de você morrer, você tem algo a dizer? Ele falou, tenho. Ele disse, o que está me condenando e eu vou morrer, não foram o meu pecado, foi porque eu rejeitei a graça. E aí morreu. Então veja bem, o que vai mandar as pessoas para o inferno é porque rejeitam a graça. Procuram a sua própria justiça e não se sujeita à justiça de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então Jesus é a única forma de você ser salvo, não tem outra. Versículo 12, e disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Um falso amigo, muitos são falsos amigos da igreja, porque explora e se enriquece às custas de um falso evangelho e agradando as pessoas com a mensagem que eles querem ouvir e não ajudando-os a ser libertos e a fazer a vontade de Deus. Ele fala, como entraste aqui? O rei não censura os servos que o deixaram entrar, porque simboliza algo que acontece no interior. Quer dizer, você não vê, as pessoas estão todas reunidas, você não percebe o que está acontecendo. Cada cristão deve viver de acordo com a palavra de Deus, aquilo que está conhecendo. Muita gente está na igreja, mas não faz parte dela, porque não teve o novo nascimento. Em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo escreveu, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E diz então aí, no versículo de Mateus, e ele emudeceu, o homem ficou calado e mudo, acusado por sua própria consciência. Como aqueles que conheceram o evangelho, viveram por um tempo na igreja, sua congregação, mas morreram sem Cristo. Não terão uma palavra para dizer de si mesmo no dia do juízo do grande trono branco. Versículo 13, disse-lhe então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Disse então o rei aos servos, Deus falou aos anjos, né? Aqui, dando ordem aos anjos. Pecadores condenados por rejeitar o evangelho já estão de volta, já estão de mãos e pés amarrados para uma condenação que não tem volta, porque não acharam lugar de arrependimento, como Esaú. Os hipócritas não permanecem na presença do rei. Lançai-o nas trevas exteriores, disse Jesus. Isso descreve a escuridão mais distante da luz, ou seja, as trevas mais exteriores. O símbolo do inferno é um lugar que não tem a presença de Deus. Então, a questão da dificuldade
O próprio céu não seria, a Nova Jerusalém, o terceiro céu, o seio de Abraão, não seria um lugar maravilhoso se não fosse a presença de Deus. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa expressão hebraica é um hebraísmo, significa os tormentos do inferno, e explica a tristeza inconsolável e o tormento incessante longe da presença de Deus. Normalmente você escuta, não é esse tema, também quero gravar um vídeo falando sobre o inferno. Todo mundo, eu não acredito em inferno, fogo, não sei o que. Gente, o problema maior, do grave do inferno é que é longe da presença de Deus. Não tem a essência de vida dele. Versículo 14. Então chegamos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, primeiro os judeus, depois o mundo inteiro. É o chamado geral de Deus para todos os pecadores. Poucos os escolhidos, poucos respondem a favor da salvação. Então não basta dizer que é. Você tem que ser. Muitos ouvem o chamado ao arrependimento, mas poucos respondem com um sim para Deus ao Evangelho. Então, quando eu disse que tem que ser, veja bem, ele fala em Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então, se não basta dizer que é, você tem que ser aquele que se arrepende. Deus leva até Jesus os escolhidos. João 6,44 ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Quer dizer, ele leva porque o escolhido, ele ouve a palavra de Deus. Então essa é a diferença. Deus chama para justificar. Romanos 8, 29 e 30 ele diz: porque o que dantes conheceu, também o predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, para Deus, tudo já aconteceu. Qual é a diferença entre os muitos chamados e os poucos escolhidos? Então, com base nessa parábola, a gente pode tirar alguns ensinamentos. Depois, no final, eu faço um apanhado bate-pronto para ficar fácil. Primeiro, os chamados estão sempre ocupados. Versículo 5 diz, eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. As coisas de Deus nunca são prioridades para os chamados. Sempre as deixam para depois e nunca fazem. Esses sempre estão ocupados para fazer as coisas de Deus. Os chamados estão mais interessados no dinheiro e em tudo que o dinheiro pode proporcionar em suas vidas. Para a obra de Deus tem basicamente 3 atitudes. Não dá para dar, se for dinheiro, tempo, dons, habilidades, serviço. Não precisa mais fazer e não tem tempo para fazer. Isso resume os chamados. Estão sempre dando desculpas para não fazer. Para eles, não estar na obra de Deus é muito fácil, porque estão sempre ocupados ou cansados. Tem sempre uma explicação. Não fazendo caso, não deram a mínima atenção, é um desprezo. Já os escolhidos estão sempre prontos. Versículo 10 diz, e os servos saindo pelos caminhos ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Os escolhidos se dedicam de corpo e alma na obra de Deus, como Noé na sua geração. 1 Pedro 3,20 nós lemos, os quais no outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então Noé se dedicou a pregação do Evangelho, da palavra do Senhor na época, vamos dizer assim, proto-evangelho, e também a construção da arca. Os escolhidos tanto fazem como pregam a palavra de Deus. Estão sempre dispostos a fazer a obra de Deus, mesmo cansados, desanimados. Os chamados, eles arrumam um jeito de não fazer a obra de Deus. Os escolhidos arrumam um jeito e fazem a obra de Deus. Embora nem todos os que fazem a obra de Deus sejam os escolhidos, correto? 2. Os chamados não ouvem a palavra de Deus. Deus enviou outros servos. Os chamados estão mais interessados em ouvir aquilo que lhes agrada, aquilo que atende aos seus desejos. Os chamados escolhem o que ouvir, de quem ouvir, onde ouvir e quando ouvir. Sempre estarão ouvindo aquilo que atende suas vaidades pessoais, suas cobiças e que agradam à carne e não ao espírito. Por isso não aceitam receber correção e muito menos algum tipo de cobrança, como a gente vai ver para frente. Se isso acontecer, partem para cima de quem tentou orientá-los. Dentro dessa comparação, os escolhidos ouvem a palavra de Deus. Jesus fala em João 8,47. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Os escolhidos ouvem a palavra de Deus e sabem que ela é a espada de 2 gumes, que fere, corta e depois sara. Seu único interesse é agradar a Deus.
e a festa nupcial foi cheia de convidados. Os escolhidos aceitam o convite e comparecem na obra de Deus. Os escolhidos podem ser corrigidos e cobrados, porque entenderão quando Deus os disciplina. Terceiro ponto, os chamados agradam o mundo. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se. Eles ouviram o que lhes interessava. Quando estamos fazendo o maior sucesso no mundo é porque estamos desagradando a Deus. Salomão se tornou o homem mais rico da história da humanidade, fez o maior sucesso no seu tempo, no entanto, desagradou a Deus de forma contundente. Nós lemos em 1 Reis, primeiro livro de Reis, dos Reis, 11:9, que diz: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. Então aqui nós vemos uma das primeiras coisas que se fala de Salomão. Porquanto desviaram o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, que não foi suficiente essa teofania, né? O resultado foi a divisão em Israel e Judá e muita idolatria. Jesus foi pobre, traído, humilhado. Inicialmente, seus discípulos fugiram de medo e um deles o traiu e foi crucificado. Jesus, né? Foi um fracasso aos olhos humanos, mas agradou a Deus, que reconciliou a humanidade na cruz, levantou a igreja para evangelizar o mundo e escreveu o Novo Testamento com esses discípulos. Tiago 4,4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Terceiro ponto, os escolhidos são perseguidos pelo mundo. Versículo 6 diz: e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Quem é escolhido precisa saber que será perseguido, maltratado, humilhado, vai perder o emprego sem saber o motivo, e dependendo do lugar que você estiver, pode ser ultrajado e morto. Hebreus 11, 35, 40, nós lemos, o autor escreve: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, a tradição diz que Isaías, né? Mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fôssemos aperfeiçoados. Então, falando dos santos do Antigo Testamento conosco, isto aqui é interessante, na igreja, porque é essa a definição. O escolhido será rejeitado, seja na sua própria casa, no seu casamento, se o cônjuge não for de Deus, no trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que ele esteja. Em muitos momentos, o escolhido vai se sentir sozinho, até mesmo para comer no meio de uma multidão. O escolhido vai parecer um anjo andando no meio da humanidade. As pessoas podem olhar para ele, podem admirar sua vida, mas é só isso. O apóstolo Paulo teve que aprender isso logo cedo. Atos dos Apóstolos 9, dos versículos 15 a 17, nós lemos: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim, falando para Ananias sobre Saulo, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. É um vaso escolhido, quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheios do Espírito Santo. 4 pontos. Os chamados não são dignos das bodas. Mateus 22, 11 e 12, né? Vou ler o versículo 8, 11 e 12. Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Os chamados não tiveram novo nascimento, não nasceram de novo, não nasceram de Deus. Foram religiosos que se apegaram ao poder econômico de uma religião, ao fato de uma religião de ter mais de 2000 anos, ou seja lá quanto tempo, porque sua religião tem um líder especial ungido por Deus e coisas desse tipo. Confiaram na justiça dos homens. Os chamados não dão valor ao reino de Deus, à ceia do Senhor, à leitura da palavra de Deus. É uma coisa ao discipulado de Jesus, a viver na dependência do senhorio de Jesus. Viver nessa dependência
é uma coisa para eles banal. Os chamados dedicam-se somente às coisas que gostam, como os versículos falam, né? Um foi para fazer isso, outro foi para o seu campo, o seu negócio. Os chamados, de uma certa maneira, é isso daí. Eles dedicam somente às coisas que eles gostam. Dentro desse quarto ponto, os escolhidos trazem a veste nupcial. João 3,5 nós temos: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Em Efésios 4, 23, 24, o apóstolo Paulo escreve: e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Os escolhidos nasceram de novo e vivem na justiça e santidade que é devida a Cristo. Os escolhidos vivem na obediência da palavra e fogem do pecado. 1 João 5,18 nós lemos: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. E cumprem a profecia lá do Apocalipse 19, 7, 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Quinto ponto. Os chamados se parecem com os ímpios. No versículo 5, nós lemos: eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os chamados têm muita história para contar de suas venturas e aquisições nessa vida, das coisas materiais. As redes sociais estão repletas de seus sucessos, pois Jesus para eles é um rico banqueiro que atende todas as suas vaidades carnais. São populares e agradam a muita gente, chegam até a ter fãs. São religiosos, valorizam grandes templos, coisas grandes, muita gente, são artistas. Valorizam o luxo e gastar tempo com as coisas desse mundo e serem aplaudidos e elogiados. Os escolhidos são separados para agradar a Deus. São separados para Deus e parecem loucos e fanáticos. E nós lemos aqui um grande exemplo desses escolhidos, está em Apocalipse 14, 1, 5, os 144 mil. E olhei e eis que estava o Cordeiro de Deus sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, e em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais, e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que o seguem, o Cordeiro, que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. A palavra seguem aqui é uma palavra traduzida como discípulos, né? Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. O escolhido, ele tem de obedecer a Deus, a sua principal missão. Porque entendeu qual é o propósito do Pai. Então a gente vê aqui esses escolhidos, que não serão tocados pelo anticristo, eles têm um preço muito alto para pagar. A gente viu as descrições das suas vidas. Uma explicação sobre isso vocês vão encontrar no meu vídeo sobre o Apocalipse. São 5 vídeos, né? E num deles, provavelmente o terceiro, né? A gente vai dividindo em capítulos do Apocalipse e vocês terão uma explicação melhor sobre eles. Romanos 8, 29 e 31 nós lemos assim: porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O escolhido é mais que vencedor, nada o separa de Cristo. Romanos 8, 35 e 39 nós lemos: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, num resumo das diferenças, eu vou colocar aqui, resumo de 10 diferenças entre chamados e escolhidos. 10 não, são 9 na verdade.
nós vamos colocar isso para que todos possam ver. Primeiro, os chamados estão sempre ocupados e não fazem a obra de Deus. Os escolhidos estão sempre fazendo a obra de Deus. Ou, poderíamos dizer, estão sempre ocupados fazendo a obra de Deus. Né? Ficaria até mais bonitinho, dentro de tudo que a gente já falou. Segundo, os chamados não ouvem a palavra, por isso não aceitam ser corrigidos e nem cobrados. Os escolhidos, né, a palavra, do caso aqui, não ouvem a palavra de Deus, né? Os escolhidos, então vamos lá, os chamados não ouvem a palavra de Deus, por isso não aceitam ser corrigidos e nem cobrados. Os escolhidos ouvem a palavra de Deus e por isso aceitam ser corrigidos e cobrados. Terceiro, os chamados agradam o mundo. Os escolhidos são perseguidos pelo mundo. Quarto, os chamados não são dignos e não trazem a veste nupcial. Os escolhidos trazem a veste nupcial e se tornam dignos. No caso dessa veste que está em Cristo, né? Quinto, os chamados se parecem com os ímpios. Os escolhidos são separados para agradar a Deus. Sexto, os chamados arrumam um jeito de não fazer a obra de Deus. Os escolhidos arrumam um jeito e fazem a obra de Deus. Sétimo, os chamados arrumam um jeito para não estar na obra de Deus. Não tem compromisso. Os escolhidos arrumam um jeito e fazem a obra de Deus porque tem compromisso. Os chamados fazem somente aquilo que gostam. Os escolhidos fazem aquilo que a obra de Deus precisa, pois entendem que é a vontade de Deus. Nono, os chamados são independentes, por isso não aceitaram a veste nupcial. Fazem o que querem, quando querem, não dão satisfação para ninguém. Os escolhidos trazem a veste nupcial. Jesus é o seu Senhor e vive na dependência das leis do reino de Deus. Assim, você pode entender melhor, né? Você entende porque Jesus afirmou, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, todo escolhido sabe que tem um preço para pagar. Então eu concluo dizendo, e aí? Você é um chamado ou você é um escolhido? O importante em tudo isso, eu sei que você sendo um escolhido, você vai dizer, eu não estou fazendo nada disso, então eu sou chamado. Não, se você estiver ouvindo, porque, veja bem, de tudo isso que eu falei, o mais importante é você gravar bem isso aqui, olha. Os escolhidos ouvem a palavra de Deus e aceitam ser corrigidos e cobrados. Essa mensagem não é para julgar e acusar, ela é para cobrar você, é para corrigir a sua vida. Então entenda que isto é uma cobrança de Deus, é uma correção. Então todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e vão, puxa vida, eu estou falhando, eu estou vivendo como um chamado, deixa eu corrigir minha vida. É isso que tem que ser feito. Você não precisa se desesperar e achar, olha, não julgamos ninguém. É uma palavra para te ajudar, para que você enxergue que está na hora de você viver como um escolhido. Eu espero que você tenha gostado desta mensagem. Se você gostou, deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhe com outras pessoas que você tem certeza que precisa, especialmente de pessoas que estejam aí vivendo dentro ou fora da igreja, mas não importa, mas a cuja vida está vivendo aí num relaxo total e que precisa ser despertado. Porque muitos são chamados, porém poucos os escolhidos. Que o Senhor esteja te abençoando, que o Senhor derrame a sua bênção sobre a sua vida. E eu quero deixar aqui a bênção, terminar com a bênção que nós fazemos no final do culto. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Para a glória do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu agradeço a você por estar aí compartilhando as mensagens, ter se inscrito no meu canal, acionado o sininho de notificações. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.